Você tem que sempre estudar o perfil de público. O empreendedor de restaurante de uma cidade como Caxias, ele tem que pensar às vezes diferente do empreendedor de uma cidade como Gramado. O público que vai é diferente. É o cara que vai passar hoje e só Deus sabe quando ele vai voltar, né? Sim, sim. Já no nosso aqui não. A ideia é que ele tenha que retornar 4, 5 vezes, ou que fidelize o cliente para que ele retorne sempre, né? Exatamente. É um outro perfil. E por isso que muitas vezes os restaurantes às vezes tentam abrir e não conseguem se manter. Se mantém sempre os mesmos. Por causa da fidelização. Entende por que muda? Sim. O perfil de clientela, de público. Sempre tu tem que estudar o perfil de público. Ou tu busca um nicho diferenciado. Um nicho que não tem de mercado. Bom dia então, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos que estão aí no Infocast com nós. Estamos com mais um episódio no ar, episódio número 24. Estamos com o nosso convidado aí, depois o Matheus vai conduzir as apresentações aí. Muito obrigado a você que está escutando novamente aí mais um episódio. Temos aí um conteúdo meio bacana hoje, de uma linha que a gente não tinha conversado ainda, né? E então eu acredito que vai ser bem interessante aí o papo também. Estamos com a Mais Um Café, nosso apoiador oficial aí do podcast, né? Sempre nos proporcionando um cafezinho aí pra gente tomar durante o episódio, né? A maior cafeteria to go do Brasil, né? Até não sei se nosso convidado conhece, é a Mais Um ali na 18. Saboroso 18 do Forte. Eles têm um café especial, né? Que é um dizem que é um pouquinho melhor que o gourmet ainda, é bem selecionado, com uma torra média, um cafezinho bem bacana, assim. Vale a pena, pra quem não conhece ali na 18 do Forte, quiser dar um pulinho lá. Tem café gelado, café quente, café alcoólico. Tem os comes lá também. Tem os comes também. Tem os croissants, né? A gente não pode... do concorrente, né? Não, mas o foco deles é o café. Então... o croissant é só um complemento. Só um complemento. Mas enfim, vou deixar o Matheus conduzir as apresentações aí. Seja bem-vindo ao episódio. Vamos lá, Matheus aí, então. meu parceiro. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo também. Desculpe minha voz embargada hoje, a rinite me atacou esse fim de semana, eu tô meio fanho aqui. Mas vamos lá, não desistimos do inverno de Caxias do Sul, né? Não. Hoje, por exemplo, já tá uns 50 graus aqui, então tá difícil controlar. E amanhã tá 5, né? A imunidade. Neva amanhã daí, né? Mas é Caxias, não adianta. É Caxias, né? não adianta. Um dia a gente vai morar na praia, ainda vai acabar isso. Mas legal, galera. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso episódio 24. E já estamos com o nosso convidado. Tem o Charlie Bakery. Isso. Já acertei? Isso mesmo. Isso aí. E a gente vai conversar um pouquinho aí sobre a história dele. Já trocamos uma ideia aqui nos bastidores, então... Já nos ambientamos também de todo o cenário aqui, né? Entender um pouquinho mais. E acho que a gente conversou com a Amados Cookies, que acho que talvez tenha um pouco de relação, mas não diretamente também, né? É uma proposta diferente, né? Ela faz os cookies ali na... Bem artesanais. Bem artesanais. Não sei se você conhece. Também. Ali no... Mas, enfim, mas é só cookies, né? Só tipo, a ideia dela é só fazer só cookies. Isso. Hoje o Charlie tem uma padaria e confeitaria, né? Aqui em Caxias do Sul também. E vamos permear um pouco sobre esse nicho aí hoje. Isso mesmo. Então seja bem-vindo, Charlie. Obrigado por aceitar o convite, tá aí com nós. Eu que agradeço o convite, um prazer enorme. Se apresente um pouquinho para nossa audiência, quem que é o Charlie. Charlie Tecchio, Charlie Bakery, né? Hoje conhecido como Charlie Bakery. Bakery é isso, Bakery é a tradução de padaria e confeitaria. Né? Por isso da Bakery, essa é a tradução, né? do Bakery. Essa junção da padaria e da confeitaria no inglês. No francês seria boulangerie, pâtisserie, né? E bakery no inglês significa a junção dos dois. Né? Por isso que a gente decidiu usar o bakery, né? E Charlie é o meu nome mesmo, né? As pessoas às vezes perguntam, como é que é o nome do Charlie? É Charlie. Não, sério mesmo, o nome dele. Porque acho que é apelido, né? Porque acho que é apelido ou alguma coisa assim. Não, mas o nome dele é Charlie mesmo.
né? Casou legal, Casou, e aí ficou... A junção dos dois ficou bem legal, né? Porque tem o Carlos Bakery, que é famoso, né? No Carlos Bakery, aquele que faz as tortas, que faz o bolo, aquele cara é famoso, né? Tem o Carlos Bakery, eu sou o Charlie Bakery. E ficou essa junção, por isso que ficou essa... Mas o que a gente trabalha bastante na Charlie Bakery também é a questão da viennoiserie, que é os croissants, né? Que a gente fala que hoje é o que está em alta na grande produção da Charlie, que são os folhados, e é essa junção, né? Então a gente trabalha tanto os pães de fermentação natural quanto a parte de confeitaria, mas o grande destaque hoje mesmo é a linha dos croissants, dos folhados, que é o que está agradando bastante o público caxiense e que está dando bastante destaque para a gente também, né? Que se chama viennoiserie, que são os pães típicos de Viena, né? Por isso se chama viennoiserie. Isso sim é francês, né? Seria Charlie Viennoiserie, não. Continua Charlie Bakery mesmo e tá tudo certo. Continua Charlie Bakery e tá tudo certo. Tá tudo na mesma junção. Tudo na mesma coisa. E tá tudo certo. Mas é isso. Prazer enorme estar participando. Legal. Eu, para quem não me conhece, então eu sou natural de Nova Bassano, mas moro em Caxias já há muito tempo já, né? Tô aqui em Caxias já há bastante tempo trabalhando e com experiências já anteriores de restaurante, né? E agora com a loja Charlie Bakery já vem atuando em Caxias já desde 2016, né? Antes somente com fábrica, e a partir de abril, né, que nós começamos com a loja ali na Marcílio Dias, né? Na Marcílio Dias que a gente está com a loja, então atuando já com as portas abertas, sempre de terças a sábados. Legal. Que legal. Massa. E bom, a gente contou um pouquinho da tua história aqui antes de a gente começar a gravar, né? Mas eu acho que é interessante também a gente contar agora no ar, né? Da onde surgiu isso? Falou para nós que já trabalhou em restaurantes, já viajou o país, atuando como nessa linha de frente de restaurante mesmo, né? Eu comecei com restaurantes. A minha atuação inicial foi como chefe de cozinha, né? Inicialmente eu comecei como chefe de cozinha, como cozinheiro. O primeiro passo que eu dei numa cozinha, me deram um balde e uma vassoura, eu comecei limpando o chão, né? Então o primeiro passo foi esse dentro de uma cozinha de restaurante, né? E foi daí para diante, dentro de Caxias mesmo. Mas isso tu começou aqui em Caxias? Aqui em Caxias, a minha primeira cozinha que eu comecei a trabalhar foi em Caxias. Foi o primeiro restaurante que eu trabalhei em Caxias foi a Cachaçaria Água Doce. Sim. Nossa. Esse foi o primeiro restaurante que eu trabalhei em Caxias, 2006. Início de 2006. Foi o primeiro restaurante. Depois ali do lado na Mateu ali, né? Era ali na Mateu, né? Isso, era ali mesmo. Agora eu acho que já não tem mais, né? A cachaçaria ali já não tem mais. Mas o primeiro restaurante que eu trabalhei foi ali com a Emília, que me abraçou ali, é super novinho, comecei como auxiliar de cozinha ali. Depois eu fui pro Blue Tree Towers, trabalhando como cozinheiro no Blue Tree Towers. E comecei estudando gastronomia ali. E comecei a estudar gastronomia, fiz os cursos de culinária e aí fui para Espanha, né? Fiquei o ano de 2007 trabalhando num restaurante estrelado, 3 estrelas Michelin, estagiando, né? Chamado Martim Berasategui. E esse me deu um bom know-how de cozinha, né? Que foi, na época, era o 24º melhor restaurante do mundo, então ali passavam gente do mundo inteiro, né? Então era um restaurante super bem conceituado na época. Que legal. São Sebastião é uma cidade lindíssima. Vou aproveitar e dar um ganchinho numa pergunta já aí. Cara, muda muito um restaurante assim, 3 estrelas, assim, que nem esse, os restaurantes convencionais, assim, tipo, é muita diferença, assim, muda muito. Pra você ter uma ideia, assim, dentro desse restaurante nós éramos em 45 dentro de uma cozinha para atender 60 pessoas. Caramba, nossa, quase um... Caramba! Pra você ter uma ideia, E nós atendíamos 60 pessoas de dia e 60 pessoas à noite. Super restrito. Pra você ter uma ideia, assim, nós éramos em 45 cozinheiros. Nossa. Caramba. E basicamente à la carte também. Né? Era menu degustação de 12 etapas, assim, então...
era um serviço totalmente distinto. Tudo era... Tinha coisas que a gente media com a régua, assim, sabe? Tava brincando. Pra cortar, assim, tudo era muito detalhado, tudo era muito delicado, tudo era muito... Caramba. E qual que era o, digamos, não sei se chama prato ou o estilo principal do restaurante? Era culinária contemporânea. Era uma culinária contemporânea, assim. Na época, na verdade, na época era uma culinária que a gente chamava de culinária molecular, a culinária que estava em alta, né? Sim. A Espanha estava muito em ênfase naquela época, né? Então, Ferran Adrià vinha com toda aquela ideia da culinária daquela que chamava culinária contemporânea, culinária molecular. Então, ele estava muito em alta. Então, todo aquele tipo de culinária, a Espanha inteira estava indo para aquela linha, né? De cozinha, então sim. era tudo muito estudado, tudo era muito modernizado, meticulosa, então que legal. Tinha que ser perfeito. Tudo tinha que ser perfeito, tudo tinha que ser muito estudado, muito delicado, nada ia fora, não tinha um desperdício, era tudo muito, então isso foi assim, foi melhor que uma escola para mim. Imagina, né? Sim, foi melhor que uma escola. A visão de um negócio... Não teve nada que uma escola... Acho que uma escola não pagaria o que me pagou no período que eu fiquei lá, entendeu? Porque não tem nada você aprende como você aprende numa prática, assim, não tem escola que ensina aquilo que você vê aí, entendeu? Sim, no dia a dia, né? E tu já começar num negócio extremamente ainda mais sair daqui de baixo e já reproduz um negócio tudo aquilo, entende? Então, astronômico, assim, né? Então era tudo muito perfeito, assim, tudo era muito centrado, tudo tinha que sair perfeito. Porque imagina, eles queriam chegar no ápice, eles queriam chegar na perfeição, eles queriam chegar no melhor do mundo. Nossa. Entende? Então, sim. Tudo tinha que ser perfeito, tudo era meticulosamente perfeito. Então, e essas categorias de estrela vai até 3 ou era até tipo 5? O máximo 3. O máximo é 3. Hoje o Martim, ele acumula 12 estrelas no total, com todos os restaurantes dele. Caramba. E aí ele é um dos caras que mais tem estrelas Michelin no mundo, assim. Um dos chefes que mais tem estrelas. Porque ele tem vários restaurantes, né? Então ele vai acumulando as estrelas dos restaurantes dele, mas ele é um dos caras que mais. Imagina 12. E na época, San Sebastián era a capital das estrelas Michelin no mundo. Ou seja, os restaurantes estrelas Michelin, os que mais tinham estrelas Michelin, se concentravam lá. Né? Então, tipo, era a cidade que mais tinha estrelas Michelin, os restaurantes que mais tinham estrelas Michelin eram lá. Então, era a cidade da gastronomia na época. Então, todo mundo tinha gente do mundo inteiro lá. Trabalhava com grego, com dinamarquês, com chinês, com polonês, com argentino, com colombiano. Então era gente do mundo inteiro na mesma cozinha. Era surreal porque, cara, você aprendia a cultura de todo mundo, sabe? Tu conversava com as pessoas assim, tinha gente que nem conversava, né? Porque tu não conseguia compreender as pessoas, né? Mas no olhar assim você entendia, mas no falar mesmo você não conseguia. A língua que funcionava mesmo era o espanhol, o inglês, assim, mas... Né? E mesmo assim funcionava... Mesmo assim, o inglês, às vezes, pra tu entender o inglês de um grego, assim, era difícil, cara. O inglês de um chinês, assim, era difícil, cara, de entender, sabe? Imagina, então, às vezes, nem o inglês do chinês não funcionava, sabe? Porque era muito difícil. Era na mímica, né? Ela apontando. Era difícil de entender, sabe? Então, às vezes, era só repetir o que o cara mostrava e o cara ficava repetindo aquilo o dia todo na perfeição. Era isso, passava ali. Era um chefe, digamos, para... Na verdade, chefe mesmo tinham 3. Depois subchefes tinham 5 ou 6 que... Eu queria ver funcionando um negócio desse. É surreal, É surreal. Deve ser uma linha de produção muito perfeita, assim, na cozinha, organização, tudo, né? Limpeza, tudo, tem que ser tudo... Tudo perfeito. E assim, não joga fora um galinho de manjericão, porque a folha do manjericão você usa para um prato, o galinho você vai usar para fazer o caldo lá, não sei o que. É sensacional. Que legal. Caramba. É muito perfeito. Que massa. Bom, legal que quando tu abriu daí o teu próprio negócio, tu já vem com a cabeça já, tipo, tu já tem essa vivência disso, né? Tem essa vivência, e aí o legal é que você vai montando isso, e
hoje, se você pegar assim, os restaurantes que hoje estão como melhores do mundo, são de pessoas que viveram aquela época, sabe? Que eram pessoas que trabalhavam naquela época, que estavam estagiando naquela época. Se pega o Chef's Table, pega Netflix Chef's Table hoje. Se você pegar e assistir Chef's Table, pode olhar que a maioria dos chefes hoje que passam no Chef's Table falaram, 2006, 2007 eu tava no Ferran Adrià, eu tava no Chef tal, eu tava na Espanha, trabalhando, estagiando, vivendo, e depois voltaram pro seu país e aplicaram aquilo que eles viveram lá. É muito legal. A cozinha é um negócio incrível. É muito legal, sabe? Então, eles foram os grandes responsáveis naquela época por disseminar um pouco isso no mundo, sabe? Isso foi sensacional. Se hoje a gente tem Alex Atala, a gente tem grandes chefes ali, se pegar chefes do Brasil hoje que estão super se destacando hoje como melhores do mundo também. Porque na época eles viveram um pouco aquilo, sabe? Sim. Que legal. É bem legal. Que massa. Tá. E segue na tua linha. Interrompeu no meio ali, mas aí que foi. Aí em 2007 eu voltei pra cá, e quando eu voltei pra cá, eu era super jovem, eu tinha 22 anos, e eu voltei pra Caxias, e aí surgiu uma vaga para lecionar no Senac. Como professor do Senac, eu fiz um teste, não tinha muita fé em mim, pelo fato de ser jovem e tudo, mas eu passei no teste, pelo fato de ter a vivência e tudo mais, né? Ter essa experiência, ter essa vivência, e comecei a lecionar como professor no Senac, e foi até 2009, e fiquei lecionando até 2009. Aí em 2009 veio a questão da gripe suína, né? Todo mundo começou, aí teve uma época aí que todo mundo tava meio que parando com os cursos e tudo mais. Aí eu decidi ir para Salvador. Fui para Salvador, né? Tinha um contato lá em Salvador, e fiquei 1 ano trabalhando com peixes e frutos do mar lá em Salvador como chefe tournant. Fiquei de 2009 para 2010. Lá era para ficar uma temporada só de 6 meses, mas acabei ficando 1 ano. Em Salvador lá tem os contratos que fazem de temporada. Você vai e faz o veraneio, né? Em Salvador. E acabei ficando um pouco mais, fiquei 1 ano. E foi bom, foi uma experiência boa, mas eu não gostei muito do calor, da vivência lá, e não ficaria morando lá mais muito tempo. Não gosto de calor, não gosto de... E dentro da cozinha, no calor, é tenso. Tenso, né? Tinha uma época que eu tinha que botar sal embaixo da língua, assim, sabe? Que você tá cozinhando, aquele calorão, assim, começa a dar uma baixada na pressão, assim. Aí eu tinha que botar sal, voltava um pouco pra continuar cozinhando, assim, era muito quente. Imagina. E aí eu passei, mas assim, valeu muita experiência, peguei muita experiência com peixes e frutos do mar também, que pra mim foi ótimo, pra mim foi uma experiência super boa. Então, valeu a pena, mas pelo período que eu passei, e retornei pra cá. Quando eu retornei novamente em 2010, eu voltei para Caxias, voltei novamente como professor, e em 2011 surgiu a oportunidade de eu participar do Superchef. O Superchef era um concurso promovido pela Rede Globo, que era do Mais Você, o programa da Ana Maria, que minha mãe sempre fazia eu me inscrever. Eu ia te pedir como é que foi o processo, assim. Minha mãe me ligava e dizia: Ana Maria, tá com um negócio lá, hein? Manda pra ela. Vai lá. Tá, mãe, vou mandar. Aí eu tinha mandado acho umas 2 vezes, e eu, né? Aí chegou mas lá, tipo, sem muita pretensão. Aí eu falei: tá bom, mãe, vou mandar de novo, vou mandar. Aí eu peguei e mandei o vídeo e tal. O que tu tinha que mandar, assim? Na época era um DVD falando um pouco sobre mim e umas fotos de uns pratos e umas coisas assim. Tá. E aí eles faziam um processo de seleção lá deles, né?
Aí eu peguei e mandei, daí tinha um amigo meu que era bom de informática ali, do Senac, professor e tal. Eu falei, cara, edita pra mim, vai, faz um negocinho aí legal, vai. Bota essa música aqui que eu gosto, que é uma música de um italiano lá, uma tarantela lá do italiano e tal. Você bota essa musiquinha aí, vai. Aí ele pegou, botou, editou e mandei. Aí um dia tocou no telefone, assim, eu disse, Rio de Janeiro, isso não é, né? Eu atendi, eu disse, Charlie, então, aqui é do Projac e tal, você passou no processo de seleção, você quer vir gravar com a gente aqui e tal? Falei, vou. Vou, né? Tá ligou pra mãe e disse, chato, né? Tá bom, vou. Tá bom, vou, né? Já que tem... Peraí, deixa eu ver. Já gostei da minha vida. Peraí, deixa eu ver aqui, tá? Hoje eu vou. Tá livre. Tô livre, vou. Né? Daí fui lá, daí fui pro Projac gravar com eles, né? O cara veio me buscar e tal, fui lá, gravei com eles. E aí deu todo o processo e tal, né, de cozinhar, fui lá cozinhar e tal, fiz entrevista com o Boninho, aquela coisa toda e tal. E era que nem um Big Brother, assim, saca? E aí fiz a entrevista e deu tudo certo. E aí eu entrei no programa. Aí quando entrei no programa, foram 6 semanas de prova. E essas 6 semanas tinha eliminação, toda semana tinha eliminação. Todos os dias ia ter eliminação. Sim. E aí eu venci o programa. Foi ficando. Caramba. Foi ficando e venci o programa. Foram 1,5 milhão de votos na final. 87% de 1,5 milhão de votos na final. Eu venci. Porra. Uma galera, meu. Muita gente votou, cara. Muita gente votou. Foi, muita gente. E é engraçado. O cara não tem a dimensão. A vitória era pelo público, assim? Pelo público. É surreal, cara. E... Tu cozinhou pra Ana Maria, né? No caso. Não, até teve dias que a gente cozinhou, mas a gente fez várias provas, sabe? Sim. Foi muito legal. A experiência em si é muito boa. Ao mesmo tempo que ela é boa, ela é perigosa, eu falo. Porque ali contava o teu pessoal e o teu profissional. Então se tu não faz o teu negocinho direito ali, se tu não cozinha direito, se tu não é uma pessoa bacana, conta as duas coisas, sabe? Sim. Eu falo que o Big Brother é aquela coisa do pessoal, tu ali é o teu pessoal, então as pessoas te julgam pelo teu pessoal ali. Sim. Entendeu? E era isso, né? E ali não, é o teu profissional que tá em jogo também, sabe? Então, cara, se tu não faz o teu negócio ali, é teu profissional. E eu acho que a pressão de tu tá lá no programa ao vivo, assim, tipo... Tu tem que fazer, porque tu sabe o que tu tá fazendo, mas tipo, a gente tem que manter a dimensão. Você não tem a dimensão do que é. Você não tem. É que nem aqui, a gente tá gravando aqui, ó. Você não tem a dimensão de quantas pessoas estão ouvindo, entendeu? Você não tem a dimensão. Talvez você tenha um norte, mas aqui pode ser pra 10 mil, como ser pra 10 milhões, né? A gente não tem a dimensão, entendeu? Caramba. Não era ao vivo, era gravado. Algumas coisas eram ao vivo e algumas coisas gravadas. Tipo, por mais que hoje ainda a internet e outras coisas, cara, a Rede Globo é surreal a experiência dele. É surreal. Ainda mais se pega um programa assim, que nem da Ana Maria, que... Muito louco. Teve um dia que a gente foi gravar no final de semana, tava no final, assim, eu lembro que tava no final do programa, já a gente tava em 3 quartos só. Teve que ficar um tempão lá. 6 semanas. 6 semanas. E tu não tem contato, assim, não tinha nada. Big Brother mesmo, assim. Estilo... Zero confinamento mesmo. Nada, TV, celular, relógio, não esquece. Zero. Caramba. Aí no final de semana a gente foi gravar em Minas Gerais. E aí a gente saiu, pegou o avião e tal, saiu, segurança e tal, todo mundo. E aí eu tava saindo no aeroporto, assim, eu tava na finaleira, assim, tava saindo, assim, do aeroporto, daí naquilo que eu tava saindo, uma mulher disse, olha o Charlie! E aí, e eu olhei, assim, naquilo que eu olhei, assim, cara, veio o segurança, vamos, Charlie,
E ela, mas loucura assim, saca? Cara, sem que entender, isso, cara? né, o que tá rolando. Eu me assustei, cara. Me assustei. Eu pensei, quem que é, meu? Você é Da um minha família? parente, Eu pensei, meu? um parente, alguma família. Não, cara, isso é, sabe? Sim. Pessoa que tava te vendo lá. Você quer, sabe? Aí você não tem noção, cara. Aí Porque que você tu tá vê, lá, tipo, porra. olha a dimensão, Aham. cara. Aí você pensa na dimensão de tudo. Caralho. Aí quando eu saí, olha que engraçado, quando eu saí do programa, eu fui pra Manaus, logo em seguida, assim. Aí eu fui no meio do nada, assim, no meio do... Tomar banho de cachoeira, no meio do nada, lá em Manaus, no meio do rio. Aí tava lá, tava eu, minha esposa, uns amigos. Foi de férias, tal, assim, de tipo, férias, de férias. assim. Aí do nada saiu, assim, uma mulher do meio do rio. Ô, tu não é o cara que tá participando lá da Maria e tal, não sei o quê? Assim, do nada, cara, no meio do rio, da Amazônia, assim, do negócio, sabe? Tu pensa, eu tô aqui do outro lado do Brasil, cara. Você tem noção da dimensão? Pô, tá bom. É muito legal, né? E é isso. Então, pra te ver o alcance, né? Sim, tá bom. Imagina. Então o isso Brasil também inteiro, né? alavancou, né? O programa alavancou a minha carreira de uma forma muito legal. Eu pude aproveitar muito essa onda. O Claude me chamou para ir pro restaurante dele, o Claude Fagot, que é um cara sensacional. Aí eu falei, Claude, ó, deixa eu curtir minha onda aqui por um ano. Depois de um ano, aí eu posso ir. Ele falou, o tempo que tu quiser. Porque não tem que aproveitar, né? Uhum. Não me trancar dentro do restaurante agora. Não, né? Sim. Aí fiquei um ano, pra lá pra cá, Brasil inteiro, cozinhando pra tudo quanto é lado. Manaus, Alagoas, e Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul inteiro, Paraná, Brasil inteiro, viajei o Brasil inteiro cozinhando. E aí, depois... Cara, tipo, pessoas ligando, pedindo pra ti ir pra um lado, pro outro. Pedindo pra ir, pra tudo quanto é lugar, pra cozinhar e tal. Vamos cozinhar? Vamos. Vamos. Eu saí de um lugar pro outro, assim, ó. Eu nem voltava pra casa. Saí de um lugar, de um lugar e pro outro, lugar. Que ele queria, né? Sim. Bora, Imagina. vamos cozinhar. Sim, E é cara, isso aí, imagina entendeu? quanta coisa nova, né? Isso que é legal. Bagagem nesse E aí, ano aí. gente, deixa acontecer. E aí depois começou a baixar, e disse, bom, agora eu vou pro Rio de Janeiro. E aí fiquei 45 dias lá no Rio, lá curtindo o Rio de Janeiro e cozinhando lá no restaurante do Claude, aprendendo um pouco com ele. E aí quando eu voltei, a gente montou o Charlie, que foi o restaurante. Foi o restaurante que a gente montou aqui em Caxias, ficava na tronca, entre a Garibaldi e a Marechal. Aí também é um restaurante de culinária contemporânea. Era um restaurante de culinária contemporânea. Atendia 60 e tantas pessoas. Não era na frente do São Patrício? Eu lembro, cara. Lembro. Era na frente de São Patrício. Na frente de São Patrício. E aí, só que foi um projeto um pouco grande demais. Projeto, acho que foi audacioso demais. Era Um lugar bonitinho do outro lado do São Patrício. branco, assim. Era parede branca, bar grande. Talvez. E, cara, fiz bastante coisa lá. Fiquei 3 anos com o restaurante lá e tudo mais e tal. Só que assim, é um restaurante que as pessoas iam muito para comemoração. As pessoas tiravam o restaurante para comemoração. Então, eles eram um restaurante caro, eram relativamente caro. E as pessoas iam, tipo, dia de semana, você não via as pessoas indo. A não ser que iam comemorar um aniversário de casamento, né, uma data específica. E aí o que acontecia? O restaurante não se pagava, porque ele era custoso, ele era grande demais para aquilo que ele oferecia. Ele devia ter sido menor. Acho que o projeto foi errado, sabe? Acho que o projeto foi errado. Ele deveria ter sido menor, ele deveria ter sido um restaurante... Eu acho que a ideia dele em si foi certa, mas o espaço foi errado. Acho que o tamanho, a dimensão, essas coisas foram erradas. Mas enfim, e talvez a época também não devia ter sido. Talvez foi audacioso demais para a época. Eu acredito. Que era custoso manter ele, era bem custoso manter ele.
E aí, passou 3 anos, a gente disse, chega. Sim. Tava exausto. Eu fazia bolhas embaixo dos pés, cara. Tinha bolhas embaixo dos pés, assim, de tanto trabalhar pra fazer a coisa acontecer. Então, e aí, no mesmo tempo, eu dava aula, fazia faculdade, fazia mestrado. Depois, na época, eu fui pro mestrado e fazia e tudo. Sim. E aí, chegou um momento que eu tava morrendo, assim. Aí, eu não tava mais curtindo. Aí, toda aquela onda que eu vinha aproveitando, curtindo, me virou um negócio divertindo, desgastante. virou uma coisa que eu tava me desgastando. E eu não tava mais me divertindo. E uma coisa que me dava prazer acabou me dando, né? Acabou me dando um desgaste. Sim. Né? E aí eu falei, não, deu. Não é mais isso que eu quero. E aí a gente decidiu na metade do ano, decidimos, olha, chega, não é mais isso. Sim. E a gente decidiu fechar. Vendeu e decidiu fechar e tudo certo. E aí veio a Charlie Baker, o projeto da Charlie Baker. Aí quando veio o projeto da Charlie Baker, a gente recomeçou numa outra proposta, numa outra ideia, e que hoje tá lá em cima de novo. E que a gente tá bem feliz agora com o projeto. Que aí é essa proposta, então, de viennoiserie, de confeitaria, de panificação, numa outra ideia, numa ideia aí sim mais compacta, né? Numa ideia menor, numa ideia mais compacta, que tá tendo uma aceitação super boa do público. As pessoas estão pedindo já que seja maior, que seja grande, que seja, né? Mas a gente tá com aquela... Os pés no chão, Os né? pés no chão, dizendo, tá no momento que precisa tá no tamanho que precisa ser, a gente tá atendendo na nossa capacidade, tá atendendo na maneira que precisa ser atendido. Que legal. Né? Eu acho que talvez a questão que tu falou do restaurante ali... Se tu quiser completar o café e botar no café. Eu quero. Eu não sei bem bom esse se... café. Cara, Caxias tem um pouco dessa cultura de ser, tipo, ir sempre nos mesmos lugares, né? Não sei se tu tem essa impressão também de restaurante, sabe? Tipo, parece que tem 6 restaurantes em Caxias do Sul e a galera só vai naquele, sabe? Mas eu acho que o pessoal vai muito por proximidade também, né? Daí, Tá na região, vai pela proximidade. Pra ir num diferente, vamos comemorar, sei lá, alguma coisa, daí vamos num lugar diferente, às sabe? vezes sim, mas também tem perfil, pode ser por não ser uma cidade turística, por não ser, por ser de contato, Muito, né? Por ser muito de contato, né? Da pessoa ter o contato, então isso acontece. Obrigado. Isso acontece por conta disso, né? Por não ter essa questão turística, por ser uma cidade que se faz culturalmente ela já é fechada por natureza. Já é fechada por natureza, então tem disso. Caxias é muito industrial, né? Às vezes a gente comenta da questão das rolhas. Eu tenho um grupo de amigos que a gente sai e a gente leva os vinhos. Né? A gente leva os vinhos porque a gente bebe vinhos e a gente tem cultura de colecionar vinho, de comprar vinho, de beber vinhos diferentes, rótulos diferentes, então a gente tem a cultura de levar o vinho. Sim. A gente escolhe restaurantes que não cobram as rolhas da gente, ou que cobram, mas cobram 1 ou 2 rolhas, não cobram 6, 7 rolhas se a gente leva 6, 7 vinhos. Aonde que a gente vai? A gente vai nos restaurantes específicos que cobram menos rolhas da gente. Sim. Porque se a gente for num restaurante que vai cobrar 6, 7 rolhas da gente, não faz sentido. Né? A gente vai ter que pagar quase mais 4, 5 vinhos, entendeu? Então a gente vai por aproximação daqueles restaurantes que são parceiros nossos também, porque a gente leva o vinho. Claro que a gente vai pagar, óbvio, uma ou 2 rolhas, porque vai ter o serviço, vai ter, né, a questão, mas não aquele que vai cobrar 6 rolhas da gente. Então tem isso. A gente vai optar por essas escolhas que tem facilidades pra gente. Então tem algumas facilidades, então a gente vai por essas facilidades, né? Ou por essas aceitações. Então, agora, se eu fosse num restaurante de turismo, por exemplo, eu iria num restaurante, eu iria levar se eu fosse em Gramado, eu iria levar o meu vinho, o cara ia me cobrar rolha, eu ia dizer, tá tudo certo. Sim. O que eu posso fazer? Sim. Eu tô a turismo mesmo, então tá tudo certo. Tu entende? É diferente. O processo é diferente, né? O processo é diferente. Então, acho que o empreendedor de restaurante de uma cidade que é
que é o empreendedor de restaurante de uma cidade como Caxias, ele tem que pensar às vezes diferente do empreendedor de uma cidade como Gramado, como Que Bento, é totalmente turístico. que é diferente, né? Eles investem bem mais, né? O Bento, eles investiram um monte Nossa. em turismo e em ampliação. É diferente, né? O público que vai é diferente. É o cara que vai passar hoje e só Deus sabe quando ele vai voltar, né? Sim, sim. Já no nosso aqui não. A ideia é que ele tenha que retornar 4, 5 vezes, ou que fidelize o cliente para que ele retorne sempre, né? Exatamente. É um outro perfil. Talvez até por isso que as pessoas já têm o costume de ir nos mesmos lugares. É um outro perfil. E por isso que muitas vezes os restaurantes às vezes tentam abrir e não conseguem se manter. Sim. Se mantém sempre os mesmos, né? os mesmos, por causa da fidelização. Tá interessante. É bem perfil mesmo, de cidades para Por isso que cidades. você entende por que muda Sim. o perfil de clientela, de público. Você tem que sempre estudar o perfil de público. Sempre tem que estudar o perfil de público. Ou tu busca um nicho diferenciado. Tu tem que buscar um nicho que não tem de mercado. Então, por exemplo, eu busquei um nicho que não tinha de mercado. Existem padarias artesanais em Caxias do Sul? Existem. Mas existem nichos que trabalham com aquilo que eu trabalho hoje? Não existe. Sim. Entende? Existem padarias que trabalham com pães artesanais, que trabalham mais focado especificamente naquilo que eu trabalho, ainda não. Então eu busquei um diferencial para atender o nicho que eu queria. Sim, sim. Você entende? Para mim chamar o público. Porque se eu fosse abrir só para pão, talvez eu não teria o mesmo público, entendeu? Eu não teria o mesmo público. Então a gente tem que sempre buscar um nicho. O carro-chefe de vocês ali é a parte que tu falou de... Hoje é a parte do croissant e dos doces. Tudo que tem dentro da loja é a gente que produz. Tudo. Que legal. Nada é terceirizado. Nenhum produto. Tem cafeterias hoje, por exemplo, que terceirizam. Sim. Né? Se você pegar assim, tem a padaria artesanal, mas terceiriza o doce. Sim. Não, a gente produz tudo. Tudo é a gente que produz. Todos os doces, todos os pães, todos os biscoitos, tudo. Tudo é a gente que produz. Eu disse, se eu pudesse, produziria até o vinho que tem lá. Mas não. Se pudesse, eu produziria, cara, juro. Mas não, esse eu compro, né? Eu não consigo produzir. Mas as geleias também é a gente que produz. Ah, que legal. Tudo. Nossa. O intuito é que tudo que tem lá dentro é a gente que produz. Ah, que legal. E isso surgiu... Tu já curtia esse processo? Era alguma coisa que tu mirava, assim, em algum momento? Ou foi meio que por acaso desse novo negócio? Não, esse já era um projeto, assim. Sempre gostou Sempre gostei. E eu acho que, assim, eu acho um pouco estranho você comprar um produto e só revender ele, sabe? Um produto alimentício, sendo que eu tenho capacidade de produção e produzir, sabe? Então, e ele se torna até mais barato, de certa forma, para mim, sabe? Se eu sou só uma cafeteria, ok. Se eu sou só uma cafeteria, não tem por que eu produzir. Mas se eu sou uma padaria e uma confeitaria, obviamente eu teria que produzir para vender. E isso se torna até mais em conta para mim, de certa forma, né? Se torna até mais em conta. E eu consigo montar da maneira como eu acho, acredito ser melhor. Então, os sabores vão ser diferenciados. Né? Eu não vou ter o mesmo sabor do fulano, do ciclano, do beltrano. Claro. O sabor que tu vai encontrar lá na Charlie Bake vai ser o único. Né? Vai ser porque vai ser o meu sabor. Entende? Vai ser o meu. Só tu faz daquele jeito. Só vai ser vendido lá, né? Só vai encontrar lá. Só vai encontrar lá. Então, o único sabor que vai ter lá vai ser o meu. Que vai estar lá. Então, só vai encontrar lá. Essa é a proposta. Né? Então, essa é a proposta da Charlie. Então, tudo que a gente produz é lá. Então, tem coisas que a gente produz e tem coisas que eu crio, que eu coloco ali durante a semana. Semana que vem não tem. Não tem. Não precisa ter, né? Não tem. Porque eu criei essa semana e a semana que vem não tem. Mas não tem o pão de vinho que a semana passada tinha? Não, essa semana a gente não produziu, paciência. Sim. Talvez semana que vem a gente faça. Aí tem alguns produtos, nossa, aquele produto estava incrível, semana que vem a gente vai produzir de novo. A minha ideia é, eu vi uma padaria
muito legal em Portugal que se chama Lab. Que é essa, só que aí já é um projeto futuro. Eles têm a padaria portuguesa, se chama, na verdade, que é um projeto muito legal, que eles têm, se chama padaria portuguesa, eles têm várias espalhadas dentro de Lisboa, e tem uma única que se chama Lab, a padaria portuguesa, que é um laboratório, onde dentro desse laboratório eles têm uma padaria, e essas pessoas dentro da padaria, desse Lab, elas consomem o produto e elas preenchem uma avaliação do produto e fica lá girando naquele lab, naquela padaria, laboratório durante um tempo, e tudo que é super aceito pela aquele laboratório vai para a rede, que eu acho sensacional, né? É uma ideia sensacional. Eu acho muito legal. Então isso, quando a gente for um pouquinho maior, né, a ideia for tipo assim, eu coloquei lá, teve super aceitação pelo público, aí eu distribuo para as demais, né? Esse ainda é um projeto mais adiante. Mas eu acho que é uma ideia assim que eu penso, que eu achei uma sacada super legal, porque eles têm uma única padaria que eles chamam de laboratório, e lá eles têm estúdio fotográfico dentro dessa padaria laboratório, lá eles têm um chefe que fica testando os produtos, criando, inovando, fazendo. Lá eles têm, sabe? Faz um super filtro do que é realmente o melhor e vai para... E lá eles têm uma padaria mesmo, que é aberta ao público, e junto com isso é um laboratório. É quase uma incubadora de pães lá. Lá é um lugar onde eles criam, onde eles fazem, e é linda, super bacana, super moderna. E a padaria portuguesa é uma rede que tem Portugal inteira, praticamente, Lisboa inteira tem. E tudo que é novo, tudo que é diferente, que tem uma super aceitação do público, vai para a rede de padarias deles. Que eu achei sensacional. Tu vê como é que tava pensando aqui quando tu falava dessa questão de ser um produto único, singular, assim, um troço que, cara, tu não vai encontrar em outro lugar. E me remeteu um pouco àquele papo que a gente teve com o Léo, da Salvador, da cervejaria Salvador, sabe? É verdade. Que tudo surgiu também da ideia de fazer algo, cara, do jeito deles, com aqueles tipo específico de sabor deles, sabe? Que eu acho que talvez é o caminho que as coisas vão tomar cada vez mais, assim, de tu ter produtos mais exclusivos, mais personalizados. Eu acho que o mercado hoje pede isso, sabe? Porque o industrial tá deixando de ter um pouco, sabe? O industrial tá perdendo um pouco. Eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco aquela visão do industrial, né? De monopólio, né? Sim. De produção a rodo, e de ter tudo a toda hora, todo tempo, né? E ter coisas específicas. Sabe? Eu vou lá no Ciclano, que o Ciclano faz uma cerveja top, eu vou ali no outro, que o outro faz um pãozinho legal. Isso, que tu sabe que às vezes tu vai chegar lá e não vai ter aquela que tu quer, mas vai ter uma outra pra te provar. Tem uma outra coisa que eu posso provar, então... E tu não vai abraçar o mundo, né? Tu vai atender um nicho de público que tá aqui, a outra padaria do outro cara vai atender o nicho de público que vai estar aqui, entende? Então tu não acaba sendo concorrente, tu sabe... Tu sabe que tu vai atender um nicho de público aqui, ele vai atender um nicho de público aqui. Numa cidade pode ter 800 mini padarias, cara. Que tu, sabe? Eu acho que cada uma com a sua proposta, cada uma com a sua proposta, com o seu produto, todo mundo fazendo um produto top, um produto legal. E é isso, sabe? Se tu atender 1% da população de Caxias, olha quanto que tu atende, cara. Você tem noção? É muita gente, né? Se tu atender 1%, verdade. Tu não consegue atender 1% da população de Caxias com uma padaria. Quando tu consegue atender 1% da população de Caxias, tu já fica satisfeito. É bastante gente. Não é? É muita gente, né? É muita gente, cara. Então... E isso também é uma forma de fidelizar também, porque as pessoas sabem que, é um troço diferente, sabe? Quem busca isso vai continuar sempre indo lá. E quem gosta, gosta de croissant, sabe que tem o croissant do Charlie. Vou lá comprar o... E é o croissant, aí tem um outro produto, aí tem o pão, tem isso, tem aquilo. Sim. Vai ter o cara que vai por causa do croissant, vai ter o cara que vai por causa... Esses dias, quando foi muito engraçado, eu postei uma empadinha de camarão, que eu fiz uma empadinha de camarão. Aí eu tinha feito mais umas 6. Aí me ligou uma cliente, eu queria 4.
Aí eu queria mais 2. Eu nem consegui botar na vitrine. Eu já vendi antes de colocar na vitrine, cara. Eu postei, aí ligou, eu nem botei na vitrine, né? Porque vendi antes de botar na vitrine. Foi antes de botar na vitrine. Eu falei, já reserva aqui, nem põe na vitrine. Como que pode? As pessoas estão com sede de novidades, né? A rede, de coisas diferentes. A rede é sensacional, né, cara? A rede hoje é tudo, né, cara? Instagram hoje pra... Cara, essa semana também eu fiz o Cruffin de doce de leite, cara, que o Cruffin é um produto que a gente mais vende, assim, fora o croissant, ele é o segundo produto que a gente mais vende. Eu postei o Cruffin, cara, essa semana foi o festival do Cruffin, assim, foi muita gente indo por causa do Cruffin, assim, muito legal. Então é isso, sabe? Acho que a rede tem que também ser um fator de venda, assim, pra gente, sabe? Tem que ser um fator de venda muito legal. Sim. Ajuda muito, né? As pessoas veem e despertam o desejo, eu acho que... Que não é visto, não é lembrado, né? E ainda mais com alimentício, né? Comida, né? Mexe com o desejo das pessoas, ali, né? Exatamente. Só de falar, assim, eu fiquei curioso. Né? Eu vou passar lá perto amanhã. Certamente eu vou passar lá. Vai lá visitar. Sim. Eu vou passar. Qual que é os horários que fica? De terça a sexta é das 11h30 até as 7 da noite e sábado é das 10h30 às 2h30 da tarde. Ah, legal. No sábado a gente faz um horário mais curtinho. Sim. Sábado é mais tranquilo. Sábado a gente abre um pouquinho mais cedo e fecha mais cedo também. E a gente tem cardápio de almoço também, é um almoço mais curtinho, assim, pequeno, mas pro pessoal que quiser, tem uma tartinha de ovos mexidos, tem o buraco quente, que é um prato super legal também. Agora no inverno a gente faz sopa do pão e tal, bem bacana legal também. É sopa no pão, tudo voltado com a ideia do pão, com a ideia, né, de padaria, assim. Acompanha uma saladinha também, a tartinha, o buraco quente acompanha a saladinha, tem pizza também que a gente faz na hora com o pessoal. Que legal. E lá também a produção, é tudo lá? Não, nós temos a fábrica, que fica no bairro Cinquentenário, e a loja fica na Marcelo Dias. Ali é só loja e... Ali é só loja. Só loja. A fábrica fica no ponto e tipo, é tudo artesanal, assim, o processo. Todo o processo artesanal. E tu se envolve mais nessa... Nos dois. Nos dois? Nos dois. Eu fico nos dois. Não, hoje a gente tem uma equipe de 8 pessoas. Tem uma equipe grande que ajuda, porque além disso a gente continua atendendo pessoas jurídicas, né? A gente continua atendendo algumas pessoas jurídicas, né, com a fábrica. Então, produção de pães e tal, a gente acaba atendendo Flores da Cunha, Farroupilha, Feliz, algumas cidades assim, a gente continua atendendo de pães e tal, que a gente acaba atendendo com a fábrica, mas o foco hoje principal ainda é a loja. Mas a produção fica toda na parte da fábrica. Eu tenho o Rafa, que trabalha comigo já há 4 anos já. O Rafa trabalha comigo, que é o cara que comanda lá a fábrica para mim. Né? Eu passo mais tempo na loja, mas eu fico praticamente a manhã inteira na fábrica com eles. Né? De manhã super cedo, a gente acorda super cedo, fico na fábrica e depois eu vou pra loja e fico lá na loja, daí o restante do dia na loja com eles. O pessoal na loja. Que legal. Tu tem uma preferência, assim? Como que tu balanceia isso? Tipo, no princípio sempre foi mais mão na massa, literalmente, né? Na verdade, não, é que sim, tanto um quanto o outro eu tô dentro da cozinha, sabe? Tanto um quanto o outro tô dentro da cozinha, eu tô dentro da... Porque ali tu tem a possibilidade de falar do teu produto, né? Não, eu gosto dos dois, sabe? Eu fico tanto um quanto o outro, eu tô dentro da cozinha, então pra mim é bem tranquilo. As pessoas gostam de me ver muito na loja. As pessoas querem me ver na loja, as pessoas querem falar comigo, então eu preciso estar na loja. É importante eu estar na loja, né? Então eu gosto de estar na loja, mas é importante também que eu esteja na fábrica, né? Eu gostaria de estar mais na fábrica também para poder estar junto com os guris lá na produção para também alinhar algumas coisas. Né? Eu tenho os guris lá e eu falo que eles são de ouro, né, cara? Porque fazem as coisas
eu fecho os olhos, assim, às vezes eu tô lá e eles me mandam embora até, né? Né? Mas, brincadeira, mas é verdade, assim, hoje, né, na produção, assim, quando eles têm dúvidas, me ligam, a gente faz chamada de vídeo, assim, eu digo, faz assim, faz assado, né? Se tem alguma dúvida, mas hoje, né, eles já tocam praticamente todo o processo, se eu precisar. Tipo, todas as receitas são tuas. Tudo tu que elabora e tal, tudo eu que desenvolvo, tudo eu que faço o processo, tudo passa por mim. Tudo eu que crio, tudo eu que faço, todos os processos. Né? Se tem alguma que alterar qualquer coisa, passa por mim. Né? Eles só reproduzem. Reproduzem, aí se eles observam alguma coisa, eu digo, tenta fazer dessa forma, tenta fazer de outra. Normalmente eles observam até mais do que eu, assim. Ou se eu vejo que tem alguma coisa que tá errada, eu digo, por que tá acontecendo isso, por que tá acontecendo aquilo, daí... Mas é trabalho de equipe, cara. Ninguém faz nada sozinho, né? Hoje ninguém faz nada sozinho. Não consigo, né? Imagina se eu tivesse que atender todas as pessoas e eu fazer tudo sozinho, não ia conseguir. Aí tu ia entrar naquele ciclo de novo, né? Não ia conseguir, não ia ter condição. Mas, assim... Hoje tem uma equipe legal, cara, assim, dá pra falar que tem uma equipe de produção legal. Tanto que eu tô aqui, né? Sim. Tô aqui conversando com vocês, né, e falando. E o negócio tá girando, tá andando. Tá produzindo, a pessoa tá produzindo, tá bem bacana. E eles estão felizes também em estar fazendo, sabe? Sim. Porque pra eles também é um aprendizado legal, é um processo legal de trabalho, sabe? A maioria é um pessoal jovem, então... É um pessoal que gosta de fazer isso, então para eles estar com essa rotina, tá fazendo e tá vendo que é um produto legal, porque um dos focos principais que eu acho é a gente a padaria, ela foi muito, por muitos anos, tanto a padaria quanto a confeitaria, ela foi muito, eu falo, prostituída, eu diria assim, uma palavra meio esdrúxula, mas é verdade. Ela foi prostituída pelo fato de que usava-se muitos produtos pré-prontos, muitas pré-misturas, muitos produtos industrializados, sabe? Usavam-se muito desses produtos que eles eram... Para facilitar, digamos assim, o processo, sabe? Né? Muita química... Então, se facilitava muito o processo. Então, quem era o padeiro, quem era o confeiteiro, eram aquelas pessoas de mão de obra barata. Sim. Sabe? Era aquele cara que não precisava estudar, que não precisava, sabe, trabalhar, porque existiam os facilitadores. Então, para tudo existiam os facilitadores. Sim. Por quê? Porque era difícil trabalhar com isso. É um produto difícil, é um produto árduo trabalhar. Tá louco. Dá muita mão de obra fazer isso. Dá muita mão de obra trabalhar com isso. Ainda mais com confeitaria, né? Detalhezinho. Cara, e é ponto de chocolate, é temperatura que você tem que atingir, é detalhe, tem que cuidar do tempo, temperatura, umidade. Com a massa também você tem que cuidar, com o croissant você tem que cuidar com a laminação, você tem que cuidar com a manteiga, você tem que cuidar, sabe? Com tudo você tem que cuidar com o ponto de fermentação. É muito detalhe. Então, se você não cuida desses detalhes todos, se você não for atento a tudo isso, se você não tiver uma boa mão, não estudar para isso, você não consegue fazer. Sim. Você não consegue fazer. Então, fazer um panetone, por exemplo, um panetone como se faz na Itália, por exemplo, é muito difícil. É difícil, é muito difícil mesmo. Um panetone que dure, sei lá, 3, 4 semanas, né? Só 100% fermentação natural. É um processo muito difícil de fazer. E a gente faz isso na padaria, entende? A gente faz um panetone 100% fermentação natural. Eu já estou fazendo panetone com eles agora, porque tem 2 meninos que começaram comigo no início do ano. O Rafa sabe fazer, mas eu falei, vamos treinar esses guri, porque chega no final do ano... Sim, explode, né? Enlouquece, né? Eles têm que fazer panetone, eles têm que estar atentos e saber fazer panetone. Chega no final do ano, vai ter muita produção de panetone. E eu quero fazer panetone da maneira correta. Né? Não quero aquelas misturas de panetone, não quero, né? Sim. Eu quero panetone. Quer manter o nível de qualidade Eu quero panetone. Então, para eles isso é sensacional, né? Estarem nesse meio, estarem fazendo
sabe? Estarem fazendo isso, estarem estudando isso, estarem trabalhando num processo, usando um produto de qualidade. A manteiga que a gente trabalha é uma manteiga francesa, sabe? Não é uma margarina, como se usava antigamente nos croissants, sabe? É uma manteiga francesa. A farinha que a gente usa é uma farinha italiana. Tem uma farinha nacional? Tem farinha nacional. Mas tem farinha nacional boa? Está tendo. A gente está testando farinha para ver se a gente conseguir uma farinha legal brasileira para a gente possa trabalhar. Por quê? Porque eu acho interessante que tenha um produto nacional bom, de qualidade, que a gente possa trabalhar. A do pão eu já consegui. Botar uma farinha legal brasileira, de qualidade, para o pão artesanal, num preço super legal que a gente possa trabalhar, né? Agora, do croissant ainda não. Né? Do croissant ainda não conseguimos, mas estamos chegando lá. Então, a manteiga, talvez eu consiga uma manteiga nacional, legal, de qualidade, que a gente consiga chegar para trabalhar. Talvez sim, ainda não, mas talvez a gente consiga chegar numa manteiga legal. Por enquanto ainda é francesa, o preço é exorbitante, mas melhor do que margarina. Sim. Muito melhor do que margarina. Pra te conseguir aquele resultado. Para chegar no resultado tem que ser. Então, para eles, é legal demais, entende? Então, não é... Então, eu acho que é isso que estimula também um pouco as pessoas a trabalharem também, sabe? Não é só o financeiro. Sim. O financeiro, obviamente que tem que ser bom também. Tem que pagar, tem que ser justo, né? Tem que ser justo, mas... tem que ter também essa qualidade. A pessoa tem que estar aprendendo, tem que estar estimulada a aprender todo dia. Tem que estar envolvida com o negócio. Está evoluindo também, né, cara? Você está fazendo todo dia a mesma coisa, também é um saco, né? E é que nem a gente fosse uma linha de produção, né? Tu não mantém o cara ali focado e... Não, e é aquela coisa que nem a gente comentou, tipo, tu veio com uma experiência de fora de um restaurante fora da curva, né? Do que normalmente a gente vê, né? Bom, eu assisti alguns episódios daquele Pesadelo na Cozinha. E, cara, tu via, assim, umas coisas absurdas, assim, de cozinha, sabe? De processo, dos caras fazendo uma bagunça e coisa. E aí, acho que tu traz isso pra... Com certeza tu trouxe isso pra dentro do teu negócio, né? De organização, de desperdício, de processo, de montagem, de tudo, né? Tudo. Então, acho que isso, para as pessoas que estão trabalhando ali dentro... Uma que todo o processo bem elaborado facilita, né, a hora de tu produzir, né? Mas de realmente as pessoas serem diferenciadas na hora de fazer o processo, de fazer um produto realmente diferente, né? Ah, sim, com certeza. E o desperdício que a gente tem é mínimo, cara. Mínimo. Assim. Na padaria ainda mais. O desperdício é mínimo. É praticamente zero. Dentro da padaria e confeitaria, o desperdício é praticamente zero. Porque assim. é tudo... milimetricamente. Tudo é pesado, calculado, exato. Tudo a gente trabalha com exatas, né? Na cozinha é um pouco diferente, né? Na cozinha se perde um pouco mais, mas na padaria é tudo praticamente se faz, proporciona, assim, e pesa. E o legal é que com a grande demanda que a gente está tendo da loja, então tudo se faz, tudo se vende, cara. Então, melhor ainda. Sim. A gente fica tendo giro, né, cara, de produção. Às vezes falta produto pra gente poder, né? Então a gente vai produzindo e vai vendendo, produzindo e vendendo. Então, putz, melhor coisa. E aí o cliente sempre tem um produto fresquinho a toda hora, né? Salvo algumas exceções, é óbvio, né? Mas de um produto ou outro, mas é mínimo. É mínimo. Que legal. Então isso é muito bom. Que massa. É um troço interessante, né? A gente não tinha entrado nesse... Não. A gente conversou dos cookies lá, mas é totalmente diferente, outro universo, assim, né? Outra coisa, né? Nós também, ela trouxe uma ideia de fora, né? De quando ela viajou pra fora, ela viu o produto lá e disse, isso aqui não tem em Caxias. Vou levar pra cá. Foi nessa mesma linha. Algo único, assim. Cookies é uma ideia mais americanizada, eu acho, né? Sim. Tem uma ideia um pouco mais americanizada. Essa semana foi legal o que aconteceu na loja, veio um grupo de franceses na loja, né? E a Vinasserie, ela é totalmente francesa. E aí teve uma cliente que levou um grupo de franceses, um casal de franceses e duas crianças. E elas ficaram interessadas porque eu faço um cake, que é um cake, eu chamo de cake Nutella, que é um croissant recheado com Nutella. E as crianças eram enlouquecidas por Nutella.
E aí elas foram que elas queriam comer o croissant de Nutella. E eu achei engraçado, porque daí o Francisco começou a me perguntar que ele achou diferente, né? Porque ele mora próximo de Lyon. E lá os franceses são muito, muito clássicos, assim, né? Eles são muito centrados. O croissant, o pão de chocolate tradicional, com os batons de chocolate e tal. E eu já dei uma brasileirada no negócio, né? Cara, já fiz aí um pão de goiabada com queijo, já fiz um outro lá com coco e chocolate, sabe? Já fiz umas coisas mais assim, né? E aí eu tava explicando pra ele, eu disse, não, aqui tem umas coisas mais tropical e tal, já botei uma goiabada com queijo, já fiz uma coisa assim mais abesilada. Ele, cara, ele achou sensacional, assim, ele achou interessantíssimo, né? Daí Nutella, ele disse, não, as crianças vieram aqui porque elas acharam muito legal com Nutella, com não sei o que e tal. E aí eu servi eles adoraram. Sei lá, muito parecido com o que a gente come na França e tal, não sei o que. Que legal, né? Interessante. Então... Mas com aquele jeitinho brasileiro de, né, tipo, de dar um aprimorar, né? Aprimorar as coisas, né, cara? Mas tem que ter, né, cara? Eu acho que a gente é um país tropical, então a gente tem que dar uma... O próprio francês, tem um francês que eu estudei aqui, ele mesmo faz umas coisas tropicais, sabe? Aqui ele coloca uma goiabada no negócio, ele faz um negócio com abacaxi, ele mesmo que é francês faz, eu acho que é isso. O Claude Tragot faz isso no restaurante dele, né? O Claude Tragot serve foie gras com rapadura, entendeu? Sim. Ele faz um creme de confeiteiro e bota maracujá no negócio dele, entende? Então, ele mesmo, que é francês mesmo, faz isso no Brasil, por que eu não posso fazer, entendeu? Por que eu não posso fazer? Aprendi com ele, né, cara? Então, se alguém perguntar, eu digo, aprendi com o Claude Tragot. Né? Fazer uma ideia brasileirada do negócio. O brasileiro tem isso, né, de dar um upgrade nas coisas, né, eu acho cara? Que a gente tem que dar uma vida, dar uma cor, né? Tem que dar uma vida, uma cor pro negócio. Eu acho que é isso. E, cara, tá legal, tá bacana. Nossa. Sim. É bom que tu tá com um processo bacana e tu tá conseguindo viver agora, né? Tipo, cara, tu tá vivendo o negócio, mas de uma coisa saudável, né? Tô tirando dias de folga, sabe? Tô conseguindo tirar dias de folga, tô vivendo, tô curtindo, sabe? Tá curtindo o processo. Tô curtindo o processo, tô ampliando, né, aos poucos, tô curtindo o processo, tô vivendo, tô conseguindo fazer aquilo que a gente já almejava, né? Que é diferente daquilo de antes. Então, e tô conseguindo unir, né, as coisas. Tipo, a parte de confeitaria, obviamente, não fica toda comigo. Eu sempre pergunto pra minha esposa, digo, olha, né, como é que a gente faz aqui, como é que faz lá, porque ela tem um pouco mais de noção. Ela trabalha contigo no processo todo? Sim, ela administra toda a parte do processo, ela que cuida da parte administrativa toda, eu deixo para ela. A parte administrativa fica toda com ela, eu fico mais com a parte de criação e tudo, mas algumas coisas da confeitaria sempre eu peço um apoio para ela, porque ela estudou mais essa parte, então... Eu estudei também, mas sempre tem algumas coisas que eu pergunto para ela, porque ela gosta mais dessa linha de doces, de bolos. Então, uma coisa que a gente conseguiu juntar o trabalho dos dois ali. Sim, que legal. Que também ficou muito bom. Então, tem a Thaís, que hoje é a chefe confeiteira lá nossa, né, que trabalha pra gente, que também tá super bem, que também teve essa coisa de aprender, muita coisa ela não sabia, também ela veio aprendendo e continua aprendendo. Então, muita coisa ela continua aprendendo com a gente, também super entusiasmada em aprender com a gente. Então isso tá bem bacana, tá bem legal. E aí sim, a parte de confeitaria a gente produz lá na loja mesmo. Daí é a confeitaria lá. Mas se Deus quiser, na parte futura de ampliação ali da fábrica, a parte de confeitaria também vai pra lá. Pra fábrica também, porque aí a gente quer, de repente, fazer tudo num setor só, né? Para que fique tudo centralizado num setor de produção só. Que aí eu acho que facilita, né? Sim. E aí fica tudo num setor de produção só, para que depois fique só lojas pequenas para... Sim. Que legal. E tua ideia é abrir mais lojas? Futuramente talvez sim, né? Talvez pegar mas tudo nessa ideia de produção que não fuja com essa ideia de produção caseira, né? De produção artesanal, mas com uma ideia de espaço pequeno, de coisa pequena, né? Não ideia de franquia, ideia de ter o nome, só em outro lado, centralizar a produção no mesmo lugar e só distribuir nas lojas. Só distribuir em loja,
E talvez não na mesma... É que também não sei, né, gente? Às vezes a gente nunca sim, sabe, né? sim. Mas talvez não em Caxias, sabe? Talvez só numa outra cidade. Bento, Bento, coisa, sabe? Flores, né? Flores, alguma coisa assim, sabe? Para que fique coisa assim mais espalhada, né? Não tudo. Sim. Caxias já tem uma Charlie Baker, tá bem, tá legal, tá gostoso, e é isso. Legal. Né? Que massa, que massa. Não sabemos ainda como anda. Ainda é muito cedo, né? Tem 4 meses até. Sim, imagina, bem novo, né? Mas é legal já ter uma visão, né? Tem uma visão de como as coisas vão indo. Agora a gente pensa em projetos de ampliação da fábrica, né? Porque tá ficando apertado já. Então o próximo projeto é esse, ampliação da fábrica. Esse com certeza é o próximo projeto. Sim. E a gente já tá almejando, já tá trabalhando para isso. Esse é o próximo projeto para deixar o pessoal mais bem organizado lá. Aí depois a gente vê como vai fazer. Que legal. A gente fez alguns trabalhos de fotografia de gastronomia, né? E aí, cara, é uma coisa muito, muito engraçada porque as imagens dos produtos vende demais tu olhar pro negócio, né? Tu olha para aquele negócio, principalmente quando é um produto diferente, tipo, um croissant diferente, é um produto que não é tão comum, né? Que é um pouco mais, que a gente falou, mais nichado, né? Mas como isso desperta o desejo das pessoas de ir lá conhecer, né? Tipo, preciso ir lá no Charlie comer o... E quando tem um apelo visual, assim, o produto também, né? Sim. Quando ele é bonito visualmente, assim, tu valoriza aquilo numa boa foto, num bom vídeo, numa coisa assim. Sim. Dá principalmente rede social, enfim, dá um... A gente come com os olhos, né? Come com os olhos, exatamente. Primeiro a gente come com os olhos, depois com o nariz, depois com a boca, né? Esse é o primeiro. É verdade. Sempre os olhos chamam muito, né? Desperta o interesse, daí tu, onde é que é o lugar? Aí vai lá. Né? Tipo, cara, eu passava na frente ali, direto passo ali perto, né? E não... que às vezes o cara não olha, às vezes, talvez eu não passo diretamente pela frente, mas passo do lado ali, eu vou sempre pela Sarmento ali, passo pertinho. Sim. Desceu ali a tronca, quando dobrou ali, você já vai ver. Só que na tronca ali, quando tu olhar pra esquerda, você já vai ver, tem uns 2 toldinhos aí pretos, você vai... legal. Já vai ver. Sim, eu acho que eu já passei ali. Se olhar assim, vai ter um banquinho ali fora, que fica ali fora, assim, um banquinho. Se passar 11h30, já tem um banquinho ali fora. A gente botou um banquinho ali, porque às vezes as pessoas ficam ali fora, esperando, aí a gente botou um banquinho para as pessoas sentarem ali e aguardar, às vezes tem fila ali, as pessoas ficam ali esperando. Que legal. Um banquinho ali. Que massa. Não, mas tá bem bom, dá pra ser feliz. Isso que importa, né? Não, e a gente tá com uma linha também de vinhos bacanas também. Eu decidi colocar uma linha de vinhos. Eu falei que o vinho eu não produzo, né? Mas a gente colocou uma linha de vinhos interessantes também de um amigo meu, que eu tô com uma linha de vinhos de lugares bem distintos, assim, da Romênia, da Bulgária, da Ucrânia. Então a gente colocou assim uns vinhos do Drácula, sabe? Os vinhos do Drácula e tal, os vinhos bem diferentes. Então a gente serve uma taça de vinho se o cara quiser comer um croissant, tomar uma taça de espumante, tomar uma tacinha de vinho no almoço também, pode tomar uma tacinha de vinho, né, pra degustar também, fica super legal ali pro final de tarde também, vale super a pena, o pessoal que quiser degustar. Tu curte os vinhos também? Eu gosto de vinhozinho. E o cafezinho também. Sim. Então, vai na hora um cafezinho bacana, então. Com croissant vai bem, né? Que legal. Que legal, cara. E eu só queria fazer mais uma pergunta, se tu não se importa. Da gente voltar lá nos princípios da conversa, mas de onde é que surgiu de ti daí, falando agora do Charlie, dessa vontade da cozinha, de cozinhar? Assim, Cara, eu acho que foi, eu não sei, mas eu sempre tive essa vontade. Sempre curtiu estar na cozinha. Sempre. Eu desde pequeno, eu na porque verdade, tu começou trinovo, né? Não, eu nunca pensei em fazer outra coisa. Nunca me surgiu outra. Eu acho que eu não saberia fazer outra coisa. Eu acho. Né? Eu comecei estudando. Né? Eu sempre estudei gastronomia. Quando eu decidi estudar, assim, saí do 2º grau, eu disse, o que eu vou fazer da vida? Eu vou estudar gastronomia.
Mas nisso tu já se aventurava nas panelas? Já, sim. Eu fazia comida para os meus amigos, assim. A gente saía da balada às 4 horas da manhã, tava fazendo uma massa, uma macarronada improvisada, assim, sempre. E a minha avó era uma pessoa que cozinhava, assim, no dia a dia, no cotidiano, então eu tava sempre junto com ela, assim. Mas ninguém da família era profissional, ninguém do ramo, então era uma coisa nata, assim, sabe? Sempre foi... Eu comecei a fazer, sei lá, bolo aos 11 anos de idade. Que loucura, né? É uma coisa assim que surgiu. Pegou o gosto desde pequeno e eu foi ia, uma natural. coisa que vinha assim naturalmente. Assim, não tenho como te dizer assim, eu parti daí que eu comecei, foi uma coisa muito natural. Né? Daí vai surgindo as oportunidades, velho. Foi vindo, e aí eu decidi vir para Caxias para estudar gastronomia. Não tinha dinheiro, eu vim para Caxias com uma mochila nas costas, mais nada. Aí, como eu disse, eu comecei na caixaria ali, peguei um balde de uma vassoura e e as oportunidades foram vindo, sabe? Foi surgindo, né? E eu sempre falo que eu tive, além de conseguir por esforço e mérito, eu tive sorte também, né? Das oportunidades batendo na minha porta e eu aproveitar. Né? Isso com certeza, mas as coisas foram aparecendo, foram surgindo e eu fui abraçando e fui fazendo. Eu falava assim, não me chama para cozinhar que eu vou. Sim. Né? Não me chama para cozinhar que eu vou. Então, onde me chamam para cozinhar, eu tava cozinhando. O que tinha que fazer, cara, já fiz panelaça de coelho com fogareiro, que botava uma vela embaixo e fazia mais fogo, sabe? Coisa assim. Sim. Fazia loucuragem, cara, de gurizão, assim. Cozinhar onde estava na cozinha, eu estava indo. E eram aventuras. E sempre foi assim. Sim. Foi bem natural. Tu vê que tem gente que demora bastante para se encontrar em alguma coisa, ou tem algo assim que é desde sempre, mas não pensa em tornar isso uma profissão, uma carreira, né? Porque, cara, cozinhar, tem uma galera que curte cozinhar assim, né? Só que às vezes não pensa em levar isso adiante, né? E sabe que foi uma coisa tão natural que eu nunca pensei em fazer outra coisa, sabe? Eu nunca me passou pela cabeça ter uma outra profissão ou fazer algo. Sim. A fotografia, eu já peguei uma máquina para fazer fotos, mas foi sempre por brincadeira, sabe? Sempre foi por brincadeira, por brincar. Vinhos também, estudo sobre vinhos, mas é sempre por hobby ou para aliar ao meu trabalho, sabe? Sempre coisas que eu estudo. Hoje eu faço doutorado em microbiologia, pra você ter uma ideia. Caramba! Eu faço doutorado em microbiologia, mas o meu doutorado em microbiologia é sobre fermento natural do pão. Sim. Então é tudo para aliar ao meu... Sim, tu vive isso, né? É tudo para aliar o meu trabalho. Mas melhorar o teu processo, melhorar o produto. É tudo para isso. Mas nada fora daquilo que eu... Sabe? Sim. Nada fora do âmbito gastronomia, do eixo gastronomia, sabe? Que legal. Nunca pensei em fazer nada diferente. O cara não tem como não ficar bom no negócio. O cara vive isso a vida inteira, né? É difícil. Não tem, assim, é que é tão amplo. E é prazeroso. É tão ampla, que a gastronomia é tão ampla, que às vezes as pessoas acham que a gastronomia é simplesmente só o ato de cozinhar, né? Não, mas ela é muito mais ampla que isso. Sim. Eu ia dizer, cara, às vezes a gente acha que é tudo muito fácil, tipo, cozinhar, né, aquela coisa meio automática, assim. E não, cara, vai... O próprio empreender na gastronomia, a gente está falando de empreendedorismo, né? O empreender na gastronomia é muito difícil. Sim. Se tu me der um restaurante só para me administrar, eu não sei. Sim. Se tu me der assim, Charlie, eu quero que só tu administre um restaurante, eu tô ferrado. Tô ferrado, cara. Eu não vou saber fazer. Se tu me der um restaurante para mim chefiar, para mim cuidar da cozinha, para mim cuidar dessa parte gastronômica, né, cardápio, tudo mais, beleza. Agora se tu me der custos, se tu me der... Toca aí o negócio. Acabou pra mim. Entendeu? Acabou pra mim. Não vou saber. Minha esposa é ótima nisso. O Brasil tá aqui, as contas estão aqui. Me dá a parte geniosa pra cá, entendeu? É isso.
Eu preciso de alguém que cuide dessa parte para mim, entendeu? É isso, então eu tenho uma parte, tem outra pessoa que administra para mim. Isso é legal porque aí tu masteriza a tua especialidade, né? Tá cada vez mais. Muito é bom, né? Exatamente. Já tentei, já comecei a faculdade de administração. Parei na metade, estou fora. Falei, nem a pau. Falei, tô fora. E é isso que às vezes é difícil da área de empreender na gastronomia, né? Que o cara começa pequenininho, o cara tem que fazer tudo. Não. E aí, qualquer negócio. em qualquer negócio, mas né? Daí tem que fazer tudo, tem que cozinhar, tem que cuidar daqui. Cara, daí enlouquece, né? Eu tô fora, eu disse, não é pra mim. Não. E a pessoa tem que ser humilde e dizer. De reconhecer, exatamente. Cara, o meu chão é isso aqui. Eu tenho que estar dentro da cozinha. Eu sou feliz dentro da cozinha. Eu sou feliz fazendo. Eu sou feliz estando fazendo isso. Me deixa que eu tô fazendo isso. Agora, se tu me der conta pra pagar, administrar, cuidar disso, cuidar daquilo, cuidar não sei o quê, mais fácil eu pagar uma pessoa que faça, né? Contrato uma pessoa, essa pessoa faz, essa pessoa cuida, essa pessoa disso. Eu fico só acompanhando e tá tudo certo. E deixa eu ser feliz. Agora, se eu tiver que administrar pessoas e administrar essas contas e coisa, aí não. Então, né? Sim. Aí, então tem, cada um, eu acho que tem, né? Cada um tem o seu viés, né? Claro. Cada um tem o seu viés. É verdade. Já minha esposa, ela é ótima pra isso. E ela gosta. Então a gente une, juntou. Muito bom. Ela é rápida, sabe? Se sou eu nossa. Ela é rápida, cara, ela é ágil. E aí já é oposto para as outras coisas, sabe? Então, se eu preciso agilizar alguma coisa dentro, que tal, vamos criar tal coisa, tal, já criei. Já vamos fazer, já fiz, entendeu? Já demora mais. Então é isso, cada um no seu canto, claro. E aí quando une já que legal. É mais prático. Bom, que daí cada um administra uma parte e tudo só vai. Que legal, cara. Que massa. Não sei quanto tempo a gente tem, mas acho que... Cara, acho que deu um papo bem... Deu. Bem legal. Deu uma nova navegada nesse universo, pra mim, desconhecido, assim. Novo, tipo, eu cozinho, né? Naquelas, né? Cozinho no modo amador, né? Giro, todo mundo. No instinto, assim, sabe? De juntar qualquer coisa. Sabe que tem muita gente que... Mas sempre gostei, assim, sempre achei legal. Tem muita gente que... Eu vejo que tem muitos alunos... Eu dei aula há muito tempo, né? Dei aula na UX muito tempo. Então, eu fiquei trabalhando com a UX muito tempo. E eu vi muitas pessoas largando a profissão para trabalhar com gastronomia e depois voltando para a profissão. Porque vendo que não é, né? Então, às vezes larga a profissão, vou trabalhar em cozinha e tal, não sei o quê. E vê que a gastronomia às vezes não é tão fácil. Porque hoje 90% dos alunos que estudam gastronomia têm emprego garantido, se quiser. Então, se tu quiser estudar gastronomia, tu tem emprego garantido, se tu quiser. 20% fica no mercado. Eu acho que a galera não tem a noção do que envolve, né? E aí a hora que tu pega, tu entra no fogo cruzado ali, que tu vê que... Fica em torno assim, de nem 20%, eu acho. Pouco, chega, né? Muito pouco. Muito pouco. É muito pouco. Que ficam mesmo atuando no mercado, que ficam trabalhando mesmo, é muito pouco. Por quê? Porque a gente passa em torno de 13 horas diárias em pé. Uma função ali. Trabalhando em pé. Que nem tu falou, às vezes calor e... Cara, se tu pega às vezes uma cozinha bagunçada e... deve ser difícil, né, cara? Se não tem um processo bem... difícil. Bem definido, assim, de como fazer as coisas, organizado, né, cara? É difícil. É que nem nós estávamos conversando antes. É uma arte, né? Assim como a fotografia, a música que a gente conversou. E talvez as pessoas só tenham a visão do lado artístico da coisa, né? Então, acontece muito na fotografia isso, da galera... vê o glamour, que acha que é um troço... Cara, tu vai fotografar um casamento, que é legal, tu fica ali e tal, mas não vê todo o resto do trabalho. Assim como pra cozinha, pra culinária, pra música também, vale, né? Tipo, tu vê ali o Masterchef, uou, nossa, que glamour, né? E aí? Mas não vê as 12 horas que o cara fica na lida lá dentro de uma cozinha e às vezes que nem tu passou diversos lugares pra
adquirir um conhecimento, uma expertise, né? Tudo isso é um processo doloroso, né, cara? Árduo. Sim. Ontem era à noite, era 10h30 da noite, estava trabalhando dentro da padaria, produzindo para deixar pronto para os guris as coisas para hoje de manhã. Por exemplo, hoje de manhã cedo, para ele, quando eles chegassem, estar com as coisas adiantadas para eles poderem tocar o barco. Né? Né? Se tu pensar assim, pô, tá lá no descanso, não, tô lá produzindo para deixar as coisas para ele. Não tem glamour nenhum. Aí que tá. Não tem glamour nenhum, né? Então, mas, enfim. Mas por isso que a gente fala que tem que gostar, tem que estar. Sim. E aí eu faço tranquilo, faço de boas, faço tranquilo. Que tá tudo sai certo. um pouco do termo trabalho, né? Que a gente... Tu tá lá porque tu curte, tá feliz com aquilo, quer ver o resultado. E esquece o resto, né? Tu tá focado em acontecer. Exatamente. Mas legal, show de bola. Legal. Vamos deixar um espacinho pra Charlie fazer o jabazinho, né? Dizer um pouquinho mais com o pessoal. Onde a galera te encontra. Maravilha. Quem quiser conhecer mais o trabalho do Charlie Bakery, nas redes sociais é charlie.bakery, @charlie.bakery, né? Pode nos seguir lá. E para quem quiser visitar, então, a Charlie Bakery, é de terças a sextas, das 11h30 até as 7 da noite, e sábados, das 10h30 às 2h30 da tarde, na rua Marcílio Dias 87, no bairro Panassolo. Beleza. Para quem for de Caxias aí, né? Isso, Caxias. Bem fácil de Tá achar, convidada de conhecer a Charlie Baker. Isso mesmo. E também é mais um café, né? É mais um café. E também se inscrevam nos nossos canais, YouTube, Spotify, já aproveita também, né? Sigam aí nosso trabalho. No Instagram. Pra quem não sabe, a gente é fotógrafo. Temos um cara, daqui a pouco vai se perder um pouco essa noção, né? Da onde surgiu. A gente já tá no episódio 24, já são de um ano e pouco aí. Exatamente, quem tá chegando agora. Do podcast. E o podcast é um projeto da Infoco, né? Da Infoco Studio, na verdade, né? Que é o nosso negócio da Infoco Studio. O projeto do podcast nasceu daí. Hoje a gente ainda tem um pouco de dimensão da galera que acompanha e tal, mas sempre tá chegando gente nova, né? Então... Exatamente. Que legal. Massa, prazerzão te receber aí. Obrigadão mais uma vez. Esse convite. Logo temos mais um. Mais um aí, 25. Isso aí. Vai ganhando forma. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu. Até o próximo.